Porque muitos protestantes têm medo da patrística, evangélicos também têm um medo feroz, apavorante da patrística dos 3 primeiros séculos. Inclusive, existe muitos pastores que defendem, que diz que a igreja ela foi fiel, né, os 3 primeiros séculos, aí depois de Constantino houve uma espécie de perversão, a igreja se perdeu, se corrompeu, né, depois da conversão de Constantino, e não acreditam pós-patrística, pós-era patrística, depois de Santo Agostinho, alguns antes, até Santo Ambrósio. Só que isso acaba sendo o quê? Uma contradição, né? Você pode ver nos comentários, quando eu posto alguma coisa, né, sobre citando a patrística, muitos escrevem, né, falam mal da igreja e não querem comparar a igreja dos 3 primeiros séculos com a igreja de hoje, justamente por isso. Mas ao mesmo tempo é uma contradição. Inclusive estava vendo testemunho do professor, o Eduardo Farias, explicando sobre o processo dele de conversão antes, as coisas que chamaram a atenção. E ele estava discutindo com um outro pastor americano, né, batista, sobre batismo de criança, se é lícito e não, e ele explicando para o pastor que ele achava ele sendo pastor presbiteriano, achava uma negligência com as crianças, porque o batismo, ele é a salvação, ele é a entrada para o reino dos céus, né? Então ele achava, ele dizia bem claro, achava que acha que é uma negligência. Enfim, e aí o outro batista, o outro pastor, refutando ele, dizendo que não deveria ter batismo infantil, né? Enfim, e os dois citando Bíblia, palavra e tal. E por fim, o professor, ele cita a patrística. Fala, mas desde o primeiro século, segundo século, já se batizavam crianças. Tem documentado, inclusive eu já citei nos outros vídeos aqui. Santo Irineu de Lyon é o que se tem mais documentado. Explícito o batismo de crianças, de bebês, né? E como é importante o batismo. E após ele citar patrística para esse pastor, o pastor olha para a cadeira e fala assim: pastor, o senhor está certo, só que aí tem um grande problema. Se você cita a ancestralidade da igreja, se você cita, né, a igreja primitiva, logo então você vai ter que defender a devoção à Santíssima Virgem Maria, logo então você vai ter que defender o uso de imagens,